senhoras e senhores, mais um AJ. Eu sou Antônio José e hoje nós vamos trazer aqui luz para os dados da mídia externa. Nós vamos falar aqui com o dono da maior base de dados de audiência do país. Senhoras e senhores, professor Laércio. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. Tudo bem com você? Tudo bem. Mas viajando muito? Você, como você atua em pesquisa, em observação, por mais que você consuma dados, e hoje você pode consumir dados do sistema, nós produzimos dados. E eu não me furto o direito de observar cidades. Qualquer tempo hábil para mim é estar observando novos ambientes, novas cidades, revendo, porque isso permite que você monte o algoritmo com precisão e consiga coordenar a sua equipe, seu time, né, com visão de local. Você não pode simplesmente estar ausente daquilo que você está fornecendo. Então, nós precisamos conhecer as particularidades de avenidas, de ruas, de ambientes. Hoje, vários ambientes possuem peças de mídia e é nosso papel. E eu, além de tudo isso, eu gosto de viajar, eu gosto de dirigir, conhecer gente. Você viaja tudo de carro? Sim, você só consegue fazer uma pesquisa com Para quem não sabe, o Laércio estava marcado aqui no final do ano passado. Aí teve uma confusão de greve, de um monte de coisa, e a gente acabou... Era um momento político não favoreceu. Vamos começar aqui, eu vou te dar um presente, que foi um presente assim que me causou um pouco de espécie. Porque o Laércio é de Ribeirão Preto. Imagino eu, torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto. Grande produtor de craques das canteiras do Botafogo. Eu vi os craques jogando. Só e já joguei ao lado deles. É mesmo? Informalmente em clubes. São tudo de lá, né? São. Cicinho. O Raí, o Mauricinho. Mauricinho, ponta? O Sócrates, né? Sócrates, muitos o irmão, outros. Raí. Muitos outros jogadores. E aí, qual a minha surpresa? Qual o seu time? Flamengo. Aí, meu presente para você. Nossa. É o manto. Que maravilha. E aqui... É um time que representa o Brasil há muito tempo com qualidade. Professor Laércio, isso aqui tu vai botar... Eu vou te levar lá no camarote do Maracanã. Tu vai botar e a gente vai cantar o hino do Flamengo. Com o maior prazer. Perfilado com a mão no peito. Com o maior prazer. Isso aqui é um presente com muito carinho obrigado pro amigo. Muito obrigado mesmo. Tá? A gente tem muito respeito, carinho e amizade. E esse outro presente aqui... Quem dera eu tivesse sido jogador eu do Flamengo, vou tirar daqui da embalagem, porque eu quero te mostrar esse produto aqui, que é um parceiro nosso. Opa, para descansar os pés. A Kenner é uma empresa top, uma fábrica com 2.000 funcionários, produz 15 milhões de pares, se eu não estiver enganado, mês. É um absurdo de tecnologia no desenvolvimento das matrizes, do design. Lindo, hein? Muito obrigado. E outra coisa, é um produto que dura forever. Tô sentindo pelo tato já. Isso. Isso aí você vai botar no pé, você vai falar, pô, tô andando na praia da Barra da Tijuca, de tão macio que é o andar com ele. Muito obrigado. E obrigado ao patrocinador. Obrigado a você, obrigado ao pessoal Kenner. Muito obrigado. 2 presentes importantíssimos. Se você puder guardar para ele aqui, por favor, o Matheus. Então, vamos lá, professor. Então, a gente... o objetivo desse nosso conteúdo é falar sobre o que antigamente era chamado de mídia alternativa, né? E hoje, graças a pessoas, institutos como o teu, que trouxeram embasamento de métrica para o segmento, nós deixamos de ser uma mídia alternativa e passamos a ser uma mídia essencial. Sim. Né? Então, o objetivo aqui é a gente falar para esse pessoal que curte esse tema de mídia exterior, falar das nossas histórias pessoais, de como a gente chegou até aqui, os nossos entendimentos das filosóficos da vida. E, antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que estão assistindo, que curte esse tema, que, por favor, lá subscreva no canal, clica lá na sinetinha,
E, por favor, deixa o seu comentário, porque é importante para nós saber exatamente que tipo de assunto, que tipo de coisa que vocês querem que a gente fale aqui. O nosso objetivo é fazer um conteúdozinho interessante e importante para deixar aí de lastro. Professor, fala você, como é que você, professor, está na mídia, falando sobre mídia externa? Cheguei nisso? Chegou nisso. Não, essa é que é a história. Na verdade, eu sou publicitário, filho de publicitário, né? Meu pai, graças a Deus, vivo, saudável, com seus 90 anos, e eu, desde garoto, frequentei o ambiente publicitário, as agências de publicidade. Então, o meu pai foi executivo da Thomson, da Norton, da Lintas, da extinta Rede Tupi, da Rede Globo. Então, eu sempre acompanhei isso de forma orgânica. Uhum. E eu ingressei na publicidade na década de 80, no início da década de 80, já em agência de publicidade. Então, eu trabalhei por quase 5 anos na MPM, uma marca muito famosa, que foi a principal agência da América Latina. Juntou com a Lintas, né? Durante 15 anos. Isso já foi num segundo momento, quando ela retornou, porque o M, o P e o M era Mafus, Petrone e Macedo, né? Pessoas que enxergavam o futuro como ninguém, foram os primeiros a regionalizar as agências de publicidade em sintonia com a regionalização que a Rede Globo começou a fazer expansão no país. E dentro da própria agência, a visibilidade que ela proporcionou a mim, jovem, lá com 18 para 20 anos, eu fui convidado e ingressei na Rede Globo, nas emissoras afiliadas, e trabalhei durante quase 15 anos em diferentes mercados do país, interior do estado de São Paulo, Minas, Centro-Oeste. E dentro dessa carreira que eu vim montando, eu já estava muito habituado a palestras, a treinamento de profissionais, e a sala de aula, o treinamento sempre me cativou muito. É um dos prazeres que eu tenho. Ensinar faz bem, você aprende também todo dia. E eu ingressei na universidade ainda como executivo da Rede Globo. Só que eu percebi que havia uma lacuna que me chamava mais atenção para o meu bem-estar. Porque como executivo, você muda muito de cidade. Eu estava perdendo essa identidade, né, de trabalhar em cada vez 2, 3 anos num lugar e mudar. A universidade me permitiu que eu permanecesse onde eu gostaria de residir, que eu resido em Ribeirão Preto. Eu resido no Brasil, né? Porque é 1/3 no seu endereço familiar, vamos dizer assim, e 2/3 caminhando, como estou hoje aqui no Rio de Janeiro. E todo esse trabalho acadêmico fez com que eu tivesse um trabalho simultâneo em 6 universidades diferentes. Então, de um executivo que tinha o sobrenome da empresa, eu passei a ser o professor Laércio, quer dizer, o meu nome passou a ter uma marca, né, de conhecimento. Isso fez com que você estudasse, fizesse suas titulações, o mestrado, né? Eu não consigo terminar o doutorado, apesar de já ter um doutorado com todo esse projeto, ele já é praticamente um estudo inédito. Mas estudar sempre foi uma das coisas que me deu o maior prazer, e faço isso todos os dias. Eu estudo todos os dias. Quando você me pergunta se eu viajo, quando eu viajo eu estou estudando. Essa é a realidade também. E eu me interesso por bobagens diversas. Eu chamo de bobagens úteis, que um dia vai complementar um texto, vai complementar uma reunião, ou vai transformar essa observação em algo como um produto, que é o que a gente faz hoje. Nesse ínter de universidades, o mercado começa a consumir seu conhecimento. E uma das coisas que o mercado mais consumiu foi a destreza e a experiência do marketing e da comunicação. Então, eu passei a fazer diferentes trabalhos de consultoria específica para isso, como se fosse um diretor de marketing virtual para 14 empresas simultaneamente. E num desses momentos, nessas prestações de serviço que eu fazia, surgiu um convite da Central de Outdoor do Estado de São Paulo para que eu aplicasse treinamento para 40 empresas filiadas na época, há 10 anos foi isso. E a hora que eu estava ministrando, e o tema era ministrar aulas específicas de técnicas de mídia, porque nas universidades
eu ministro matérias sempre do lado estratégico, que seria planejamento de mídia, e planejamento de mercado, que seriam as matérias ligadas ao marketing. Então, na pós-graduação, muito ligado ao marketing. Na graduação, especificamente, mídia e planejamento. Então, a partir disso, a hora que eu estava fazendo todo esse treinamento, né, toda essa capacitação da equipe comercial, eu mesmo, como professor da área, sabia que não existia nenhum referencial técnico que auxiliasse a deliberação de investimento e fundamentasse esse investimento na mídia OH. Né? Foi aí, então, que nasceu, por inspiração e observação, um desafio de uma marca, que foi a marca Kia, que eu prestava consultoria na época para uma concessionária, e nessa discussão houve um desafio do próprio empresário, né, que falou: se você me comprovar que isso é eficiente, eu retiro a verba do veículo A, desafiou o professor. Depois o B. E como você está acostumado a trabalhar com metodologias dentro da universidade e já fazia um trabalho muito específico de fundamentação de plano de negócios, enfim, de atualização até de recursos humanos num novo princípio de gestão matricial, com processo de qualidade ISO. Então, a partir do momento que você... É igual contar piada. Quanto mais piada você conta, mais você lembra. No nosso caso, como profissional da área, quanto mais você se aprofunda em diferentes segmentos, a sua cabeça fica com as suas conexões neurais focada para isso. Então, esse desafio fez com que eu, de forma assim, muito rápida, né? Orgânica, né? Orgânica, praticamente, essa seria a palavra correta mesmo, eu mergulhei e desenvolvi um primeiro momento. Isso está falando 80? Há 10 anos atrás? Há 10 anos, é. Então, estou falando de 2012. As nossas metodologias começaram há 10 anos, 2012 para 2013. Novembro de 2012, para ser bem específico. E aí ela começou a ter visibilidade a partir do início de 2013. Tá, e aí, quando você começou a ter esse lampejo de vou aceitar o desafio, porque eu estou te fazendo a pergunta por quê? Porque é onde que entra aqui o interesse do veículo, claro. Que é exatamente entender. Uma das coisas que a gente aprende em venda é entender o que está passando na cabeça do interlocutor, né? De como ele está pensando as coisas, né? Perfeito. Então, a minha pergunta, aí qual foi o primeiro caminho, como é que você enxergou isso? Bom, mídia externa está no deslocamento das pessoas. A sua pergunta é extremamente pertinente. Por quê? Você, como pesquisador, habituado a trabalhar com orientações científicas, que é o papel nosso dentro das universidades, como pesquisador, tudo tem que ter uma razão, tudo tem que ter um fundamento, uma lógica, um referencial teórico. A partir do momento que eu tive esse desafio, eu mesmo tinha uma resistência de que como que eu vou pesquisar um ambiente em movimento? Não se pesquisa um ambiente em movimento. Porque você chegar. Mas se pesquisa o movimento à frente de algo que esteja definitivamente parado ali, que é o caso das peças de mídia OH e DOH agora, né? Você tem as peças dígitos e as peças estáticas. Então, o movimento em frente a uma peça ou no ambiente que está essa peça passou a ser o princípio metodológico. E então quebrou-se uma barreira de que eu não estava pesquisando o movimento, mas algo que estivesse trafegando ou passando à frente de uma peça de mídia OH. Foi aí que a metodologia entendimento de zonas a partir de uma informação master, né, talvez a frota total de veículos e tudo. E aí você começa, nesse teu estudo, a entender como essas vias funcionam. O comportamento das cidades. As cidades, assim como as pessoas, elas começam a ser um retrato falado. Então, como que nós iniciamos? Primeiro, esse desafio. Desse desafio, eu escrevi um artigo científico e defendi isso num congresso nacional de comunicação. E esse de escrever e dissertar sobre o tema e defender num congresso, e num congresso passa por uma banca de 9 doutores para que você possa participar, eu apresentei e retornei para esta consultoria específica da Central de Outdoor, que as reuniões aconteciam a cada 90 dias, e eu cheguei numa reunião com tudo pronto,
com o mercado que eu tinha dissertado, e falei, eu acredito humildemente que eu descobri o ouro em pó para vocês. Vocês não tinham nada, agora a gente tem uma referência que passou por esses caminhos e trâmites metodológicos. Foi então que essas mesmas empresas, que eram 40 empresas, apenas 17 empresas da época falaram, não, nós vamos investir porque nós não temos nada, não entendemos profundamente o que você está comentando conosco, mas o que eles fizeram? Eles foram os primeiros financiadores e permitiram que eu fizesse 44 reuniões no eixo Rio, Brasília, São Paulo, conversando com publicitários, conversando com diretores de marketing, mostrando o trabalho que eu tinha defendido em banca de um congresso. E todos foram unânimes. Em Brasília, tive reuniões com 2 ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades, até porque a gente usa um dado do Ministério da Cidade, que é o Denatran, e todos foram unânimes. Aquilo que a gente tinha desenvolvido era muito pé no chão. E eu costumo falar que uma boa metodologia, ela não pode ter muitas variáveis, ela tem que ter uma variável indexada, né? Proporcional a alguma coisa. Então, o que a gente descobriu foi que cada artéria, seja avenida, rua, praça ou local, ela tem uma significância estatística, ela tem uma proporcionalidade interessante em relação ao todo dessa cidade. E é aí que se extrai a audiência. A partir daí, essa audiência precisa ser absoluta. Nós precisamos tirar o número repetido de pessoas que estão passando naquele ambiente todos os dias. Então, aí são outros critérios estatísticos, a ponderação do dia em 24 horas, os pesos e medidas das faixas horárias, aí o nosso grande segredo, que é a pergunta do milhão, como se tira essa duplicidade? Então, nossos sistemas fazem esses cálculos em função da discussão de engenharia e estatísticos que nós desenvolvemos. Desculpa, qual duplicidade? A duplicidade é, você passou 2 vezes naquele endereço, eu conto você uma vez. A segunda vez você vira a frequência. Vira a frequência. Tá certo? E nós fizemos isso num primeiro momento, logo no primeiro 2 anos de atividade, pesquisamos 300 cidades como modelagem para montar os algoritmos. E lógico, hoje nós temos informação do Brasil todo. Mas essas 300 cidades nos demonstraram que as cidades são como pessoas. Dá para fazer um retrato falado. Em função desse retrato falado, desse raio-x e características dessas cidades e municípios, é que então nós desenvolvemos todo o algoritmo para que todas elas conseguissem ser pesquisadas de forma ou in loco ou à distância consumindo dados e dentro de uma margem de erro extremamente confiável, com 95% de nível de confiança e 3% de margem de erro. Então é praticamente próximo da realidade do que você está entregando. Feito isso, são outros fatores que nós viemos a serem desenvolvidos. Uma delas, e que fez todo o upgrade do nosso trabalho, foi que, ao terminar essas 300 cidades, eu tive a felicidade de conversar com o presidente do Grupo de Mídia de São Paulo, na época, que era o Daniel Chalfon, que me apresentou a equipe técnica que pré-julga se aquilo que você está desenvolvendo é factível, tem realmente fundamento. E dali nasceu o quê? Uma troca de produção de conteúdo, uma troca de produções de dados, de ciência praticamente dita, e aí nós viemos desenvolvendo os algoritmos. A primeira, que foi desse artigo, foi para a peça mais básica que existe praticamente no Brasil todo e no mundo todo, que é a peça 9x3, que é o outdoor convencional. O mais... A segunda, nós fomos para a rodovia. Não? Olha como as coisas são interessantes. Nós desenvolvemos para a central de outdoor com um peso muito forte em outdoor. Só que entre uma cidade e outra existe uma rodovia. Então, a segunda metodologia foi para peças de rodovias. E aí, de repente, tudo começou a aparecer de outras formas. Então, nós hoje temos metodologias para as peças urbanas, com diferentes pesos, porque o eixo de influência de uma banca, de um abrigo, é diferente de uma empena, de um fronte, de um outdoor e de um painel de LED. Cara, isso me gera... a minha próxima pergunta vai ser exatamente aí. Só para concluir. Então, nós conseguimos fazer com que todos esses algoritmos tivesse dentro da mesma margem de erro, e lógico que isso é observação de campo, e nós fazemos isso sistematicamente. As cidades mudam, apesar de ter um retrato falado. Nós estamos aqui no ambiente aqui no Rio de Janeiro,
que é uma nova cidade do Rio de Janeiro que pouca gente conhece. As pessoas acham que o Rio de Janeiro para ali no Leblon, não é isso? Ou em São Conrado, no máximo. E, no entanto, tem muitos outros rios de janeiros dentro do próprio Rio de Janeiro. Então, esse entendimento permite que você faça essa observação de campo. Por outro lado, a metodologia que nós consideramos mais sofisticada é a metodologia da mídia em movimento, que é o ônibus, que é um carro de som, que é um veículo de frota. Então, esse movimento tem uma perda. Então, tudo isso são cálculos, são observações, e nós levamos tudo isso até hoje para ser criticado por profissionais do mercado, por uma equipe técnica que faz o contraponto. E aí, quando nós entregamos para uma empresa, nós entregamos, olha, isso aqui já foi discutido, pode ficar tranquilo que está tudo certo. Né? Então, essas variáveis todas permitem que a gente produza dados, consuma dados e processe dados para entregar dentro do nível de confiança e margem de erro. E agora, um dos grandes desafios é que tudo que era externo começou também a estar no ambiente interno. Então, você tem mídia dentro de shoppings, dentro de aeroportos, que sempre existiu, mas agora você tem numa padaria, numa academia, num restaurante, num elevador, num supermercado. Isso tudo também foi outro desafio. Então, nós temos, para cada tipo de mídia, um algoritmo específico para ela. Para um caixa 24 horas, né? Tudo é monitorado dessa forma. Aí você foi caminhando, as grandes plataformas aí de dados geoeconômicos já te forneciam perfil demográfico, populacional. Facilita bastante. Você imputou esses dados, plugou todos na tua... Que é o que eu acho. Você garimpa do primeiro... A plataforma maior que tem no Brasil é o IBGE. Só que para você garimpar, você demanda tempo. Nós começamos garimpando. Hoje garimpar e não é só garimpar, é escolher qual dado é importante e como ele vai se modificando dentro do tempo, né? Porque o que você fala, você falou do ônibus, por exemplo. Sim. O ônibus, imagino eu, na minha leiguice, que o teu estudo foi buscar quais eram os roteiros, as micro e macro zonas que aquilo estava cobrindo. Então, você traz inteligência para uns números, ou seja, o teu algoritmo adquiriu inteligência para trazer novas informações para quem vai efetivamente investir em mídia ou numa empresa de mídia. Exatamente esse é o maior desafio, tanto que o mercado que nunca teve informação, de repente passa a ter uma informação com o quilate do que nós entregamos. Similar para ser discutido entre outros meios que sempre tiveram. Então, você discute hoje uma audiência de um projeto H em relação a uma rádio, a uma televisão, a web, né? A mídia impressa praticamente, ela tem lá as tradicionais, ela diminuiu muito, a mídia digital. Então, tudo que a gente entrega, a gente costuma falar o seguinte, eu tenho que resolver 4 problemas. O problema da agência de publicidade, o problema do mídia dentro da agência de publicidade, que fundamenta com a área de marketing dos anunciantes e principalmente de uma ferramenta poderosa de planejamento e montagem de projetos para a área comercial dos veículos. Então, eu brincando também, até para os cursos de palestra, eu falei que nós falamos 4 idiomas. O publicitês, o medialês, o marketês e o comercialês. Nada mais é que falar a língua da publicidade, da área de mídia, da área do marketing e da área comercial. Feito isso com os algoritmos específicos, então eu posso, observando a mídia em movimento, complementando o seu comentário, tudo se começa com o mercado piloto. Então a mídia, a metodologia para a mídia bus, ela foi desenvolvida na região de Araraquara. Por quê? Pelo porte da cidade, pela facilidade que nós tínhamos de observar as linhas. Então, a partir do momento que você consegue fazer um projeto piloto, você consegue replicar para outros mercados. Outro desafio muito poderoso foi a ferramenta de merchandising, que são distribuições. Hoje você tem aquela ferramenta como Moving Media, né, que é como se fosse um overboard, e as pessoas caminham distribuindo, fazendo sampling. O carro de som, um desafio imenso, porque ele está em movimento, trabalha
de 4 a 6 horas num dia numa cidade com menos de 25 mil habitantes. Então, esses desafios foram provocados pelo próprio uso do mercado publicitário da nossa ferramenta e pela exigência do anunciante, que hoje é totalmente auditado, precisa justificar cada centavo, né? Não tem mais você jogar um valor e falar assim, vou receber de volta aí, retorno. Não, eu posso calcular através dos dados que nós entregamos, ter a previsibilidade de um projeto de alcance, até para saber qual seria a meta específica para uma rede de franquias de uma cidade, por exemplo. Então, esses dados eles são muito contributivos. Quando a gente entrega não só audiência, mas dados indexados que permitem ao marketing ter as interpretações e acreditar no planejamento de mídia que a agência fez junto com a sua equipe, isso é impagável. Então, o maior desafio nosso é uma educação ao veículo de comunicação, que ele tenha consciência que esses dados, eles não vendem sozinho, mas eles fazem com que você elabore projeto, aí sim, esse projeto materializado em números, ele fica mais fácil a relação comercial. Ô Laércio, eu fiz aqui, esse é o nosso 4º episódio, né? E a gente, eu inclusive, sou principiante nisso, estou melhorando aqui nas entrevistas, me sentindo mais solto e tudo. E o que a gente vê é que a métrica, eu falei com os caras aqui, aí abri as peças deles aqui, cada um me trouxe 3 painéis, a gente falou de números das peças dele, mas assim, eu preciso que o Laércio... Explique. Não explique, mas assim, que o Laércio, porque quando eu peguei esses dados na mão a primeira vez, eu te liguei na hora, vamos marcar aqui, você prontamente, simpático como é, vamos marcar aqui. Eu peguei esses números e falei, cara, eu tô com uma bazuca na mão agora. É o ouro em pó que eu falei. É o ouro em pó, eu tô com uma arma maravilhosa. A minha pergunta agora é como mira, como atira, treinar o tiro, né? Que a arma que você dá para o pessoal de exibidores, dessa galera de que... É muito denso, né? É uma informação que, por exemplo, eu posso fazer do planejamento, que é o que você está falando, eu vou montar um plano para atender a uma comunicação maior com várias peças, ou eu posso chegar, Antônio José, e determinar a potência que o meu painel da rua tal, número tal, digital, qual é a potência que esse painel capacidade máxima dele de por comunicar. dia. Exatamente. E eu achei isso fantástico. Falei, tem que chamar. E aí, a minha pergunta para você é como... você deu aula lá para 40 executivos lá no grupo da Central do Outdoor. Sim. E, assim, como eu vou usar essa arma que você me deu agora? Eu já dei uma namorada nos teus trabalhos, nos teus vídeos. Eu queria que passasse aqui para a turma que está nos acompanhando. Na verdade, pela inovação e pela densidade de dados, porque existe uma coisa que você não projeta um carro de luxo e de repente você vai colocando equipamento. Nós poderíamos simplesmente estar entregando audiência, frequência, custo por mil, mas de repente a gente começa a entregar afinidade, começa a entregar potencial de consumo, começa a entregar impactos, frequência. Você começa a entregar uma série de dados que faz com que as pessoas precisariam processar conforme a idealização, né? Como idealizador, se processa mais fácil. Da mesma forma, quem desenvolve software entende o software com bastante facilidade. Então, as exibidoras que fecham um contrato conosco, está sob contrato o treinamento e acompanhamento 24 horas sempre que for necessário. Então, nós capacitamos... Você diz do uso da ferramenta. Do uso. Por quê? Eu posso te dar uma aula de Photoshop agora, você vai sair lindo, chega em casa e esqueceu. Então, o domínio desses 4 idiomas, do mídia, o que o marketing está te cobrando, né? Como que o comportamento da área comercial se dará... Mas não era aí que eu ia bater. A minha dúvida maior é assim, por exemplo, eu vi você falando em uma palestra tua, esse plano aqui atingiu um acúmulo de 2.500 GRPs. Perfeito. E aí que aquele 2.500 GRPs significariam 250 inserções num programa de 10% de audiência. De 10% de audiência.
Você vê que você passou a ter um comparativo. Passou a ter a referência. 2.500 GRPs. Vamos colocar 1.000 GRPs, ok? Para quem está nos ouvindo, que é leigo, o que é o GRPs? É uma referência de intensidade que se acumula pessoas diferentes todos os dias. Então, para você chegar a 1.000 GRPs, significa que você trabalhou dia após dia num determinado endereço ou vários endereços e chegou a um acúmulo de uma densidade de 1.000 GRPs. A palavra GRP, como referência, aparentemente muito sofisticada. Ela não é sofisticada, veja só. Ela traduz uma sigla chamada percentual. Então, se eu tenho um exemplo, um programa, vamos usar a televisão saindo um pouquinho do H para facilitar a compreensão. Se eu tenho um programa de 30% de audiência, a partir do momento que eu fiz 10 inserções, foneticamente, nós falaríamos, acumulou 300%. Mas 300% não existe. O que existe é até 100. Exato. Então, aquilo que passou de 100 começa a ficar incomodado, estatística e foneticamente. Então, o mercado americano, na década de 70 do século passado, tirou a sigla percentual, que é aquele ícone com uma bolinha, um tracinho no meio, em cima e embaixo, e abreviou pontos totais de audiência em Gross Rating Point, ou seja, GRP. A publicidade passou a ter o seu centímetro, passou a ter o seu metro, seu quilômetro. E a partir daí começou a monitorar a intensidade. De repente, para uma determinada marca, 1.000 GRPs é suficiente para ela ser competitiva. Mas, de repente, para uma outra marca, ela precisa de 5.000 para ser competitiva. Por quê? Porque ela tem concorrentes poderosos que veiculam. Quando nós trouxemos essa possibilidade com os nossos sistemas, com as nossas metodologias e com a nossa tecnologia à disposição das exibidoras que não tinham nada e do meio que não tinha nada, nós passamos a entregar algo extremamente factível para se comparar com outros meios. Então, se eu preciso de um esforço de, por exemplo, 1.000 GRPs, eu consigo entender. Vamos ver quanto custa no mercado do Rio 1.000 GRPs em TV, quanto custa 1.000 em rádio, quanto custa 1.000 em mídia OH, e aí você passa a deliberar. Às vezes pode ser que você compre 333 em cada um desses meios e faça um mix, que seria o correto. Porque não existe ferramenta absoluta. Existe um composto de ferramentas de promoção que atinge determinadas pessoas em todos os lugares. Então, isso é o mais importante. E a gente entrega, né, com essa tranquilidade, com essa facilidade, com o que eu estou tentando explicar aqui, mas o que a gente entrega são números que conseguem traduzir uma intensidade futura de uma campanha ou consegue traduzir a intensidade de uma campanha realizada. Então, tanto no pré-venda como no pós-venda, o pré-venda construindo um projeto e o pós-venda ratificando aquilo que foi entregue, isso passou a ser uma demanda inquestionável. Então, tanto você pode fazer isso para promoção, para ferramentas digitais, para mobiliário urbano, para shoppings, para mídia em ônibus, para carro de som. Então, a gente entrega isso tudo junto e ainda consegue dar o alcance individual de cada uma dentro do período desejado e ainda aquilo que aconteceu, todas elas simultaneamente. Então, o sistema consegue fazer esse trabalho. Então, o departamento de mídia e a área de marketing não precisam fazer mais nada. O veículo de posse disso está entregando uma ferramenta preciosa dos seus ativos. Agora, nós, como Instituto de Pesquisa, aferimos os ativos todos de uma cidade. Então, nós conseguimos ter a percepção de como funcionam todas juntas ou como funcionam elas isoladas e cada um com seu mérito de alcance num determinado zoneamento da cidade. Agora, eu vou entrar naquela pergunta. Eu tenho uma via importante do Leblon, a Ataúfo de Paiva. Sim. E nessa via da Ataúfo de Paiva, eu tenho uma plaquinha do Logradouro, lá do Calas. Eu tenho uma banca de jornal digital da Move e tenho uma empena de 300 metros quadrados de um amigo nosso que trabalha lá na MP. Tá. Eu imagino que o impacto de cada peça isoladamente, né, óbvio, a banca e vão ter uma frequência muito maior, né, uma cobertura muito maior, mas o impacto daquele tamanho gigantográfico, como que eu vi que você levou essa inteligência para dentro da tua plataforma? Sim.
Isso é uma observação de campo. Você precisa ter essa sensibilidade. Uma empena, ela tem um raio de influência maior que uma banca, que um relógio, e que um front, e que um painel de LED. Notoriamente ela tem. Por quê? Porque ela subiu, ela está num universo maior. Mas não significa que você consiga ter uma percepção da mensagem a quilômetros. Então vamos dar um exemplo. Você tem uma empena saindo da ponte Rio-Niterói, certo? No ir e vir ali. Você tem uma logo de cara estampada. Mas ela tem um limite de compreensão da mensagem. Então, quando você faz um trabalho de observação de campo, você trava o eixo de influência de visibilidade compreensível daquela mensagem. Da mesma forma que ela faz um papel, a banca de jornal faz no tráfego de pessoas no dia a dia na calçada, ou dos veículos que estão passando em frente, né? De outra forma, um front, da outra forma, um painel de LED. Então, esse entendimento é que é a nossa produção de dados, que é o nosso segredo. Né? Como é que eu determino o algoritmo por eixo de influência? Porque uma peça ela é patrocinadora de um determinado ambiente. Né? Se você coloca um toponímico, como você exemplificou da Calas, é um toponímico da Avenida A com a Avenida C, certo? Ali ela tem um papel fundamental que muitas vezes é indicar uma lanchonete de açaí a 150 metros. Ou esse toponímico também pode ser utilizado como um roteiro que leva, né, o consumidor dele a um fast food, a um hipermercado ou a um shopping center. Então, a partir do momento que você tem esses entendimentos de influência, você consegue determinar os impactos. E esse impacto, dia após dia, quando se tira a duplicidade, você passa a entregar números absolutos. E números absolutos é audiência. Audiência é alcance, alcance é GRP. Que maravilha, hein? Que aula, hein? É isso. Estou tentando explicar. Mas eu costumo explicar o GRP de uma forma bem mais simples. Por exemplo, vamos lá. Quantos quilômetros você mora daqui? 30. 30. Eu moro a 700, ok? Então a gente já tem uma noção de dimensão. Né? Se eu perguntar a sua altura, 1,80 m. Né? Se eu perguntar quantos minutos você vai até a sua casa, demora 15 minutos se não tiver trânsito. E se você for a pé? Se eu for a pé, eu vou demorar 40, 50. Você consegue tomar 2 litros d'água simultaneamente? Você fala assim, não consigo. Então, nós fomos educados a ter referências de quantidade, de intensidade. Então, se está muito quente, se está muito frio, se você está fora do peso, se está dentro do peso, se é alto, se é baixo, né? Se eu vou demorar, se eu não vou. O GRP nada mais é que uma medida de intensidade absolutamente publicitária para determinar exatamente esse grau de intensidade, o que popularmente chama de métrica. Poxa, se eu fizer uma compra, né, na saída da ponte Rio-Niterói de uma peça por um período de 6 meses, 180 dias, certamente ela vai acumular sistematicamente pontos preciosos de audiência de pessoas diferentes, ou seja, números absolutos, que ao longo de 6 meses eu vou acumular milhares de GRPs e milhares de GRPs. Pelo preço que eu estou pagando, eu já vou analisar o custo por mil, já vou analisar o que eu vou atingir. Lógico, é um local específico, a saída da ponte Rio-Niterói, mas ela cumpre o seu papel ao longo de um tempo que muita gente vai perceber, em função da frequência, do alcance. Então, tudo que a gente entrega são medidas de intensidade para que profissionais possam observar e decidir. Sem referência, você não decide nada. A moda tem uma referência de tendência, o design dos automóveis tem uma referência de tendência. Então, quando nós entregamos dados, nós estamos entregando uma referência para que profissionais consigam interpretar e tomar uma decisão. Nós, como Instituto de Pesquisa, não vendemos nada. Nós auxiliamos projetos, auxiliamos defesas e, consequentemente, projeções de investimentos futuros. Às vezes você vai fazer uma campanha, criar uma campanha com alto alcance. Vamos imaginar, de repente, numa cidade, você coloca lá 100 peças. Um exemplo, uma cidade como a capital de São Paulo, coloca 100 peças. E, de repente, você vê que aquele alcance de 100 peças é muito significativo. Mas eu quero continuar usando as 100 peças. Maravilha. Mas então pega essas 100 peças e coloca 25 em cada uma delas, temas diferentes. Você já pulverizou seu alcance em produtos e linhas de produtos ou marcas. Então, você consegue otimizar sem ficar cansativo, vendendo as mesmas coisas em 100 lugares. Então, os nossos números facilitaram o quê? Que você, no Meier, por exemplo, tem um tipo de comunicação
diferente do que é no Leblon, diferente do que é no Recreio dos Bandeirantes, mas simultaneamente você está falando da mesma marca, só que com linhas de produtos específicos para aquela determinada região. E hoje, com o digital, né, a análise que faço, né, da programática é que até você pode avaliar... faixa horária. Não, e se eu fiz uma comunicação diferente na Tijuca, no Meia, cada uma com a sua, guardando a sua identidade do seu bairro, da sua microzona, da sua macrozona, mas aquele anúncio ali, aquele não deu certo. Eu posso mudar ele a qualquer tempo e trazer para essa linha de eficiência da comunicação mais uma forma de atingir melhores objetivos, né? O que a gente conseguiu fazer, eu uso sempre essa palavra nas minhas reuniões, nós trouxemos dignidade às ferramentas OH e DOH para cada formato. Isso traduzindo também com uma transparência e dignidade para cada cidade, para cada bairro, para cada artéria dessas cidades e bairros, para cada locais que existem. Então, a partir do momento que você consegue entregar esse volume de informações para ser interpretadas, você consegue ter o quê? Mais assertividade. Então, por exemplo, vamos pegar um fast food, que pode ter, e tem 5 tipos de sobremesa. Ela pode criar num roteiro, numa cidade um pouco maior, ou em cidades satélites, né, porque isso também é uma das coisas que nós proporcionamos, né? Não existe o Rio de Janeiro, existe o Rio de Janeiro e sua região metropolitana, em que você pode fazer hoje uma campanha na região metropolitana diferente do que você está fazendo na capital, porque as peças estão lá, naquele quarteirão, naquela avenida, naquela rua. Então, a partir do momento que você tem esse mapeamento, você consegue, então, traduzir qual foi a intensidade, aí sim, utilizando o alcance, a frequência, o GRP, qual a intensidade que foi feita, qual o resultado que deu para aquela oferta específica em São Gonçalo, por exemplo, ou que deu específico em Osasco, próximo a São Paulo, ou em Lauro de Freitas, próximo a Salvador. Nós temos 80 e poucas regiões metropolitanas. E cada uma dessas cidades fala de uma forma diferente com determinada linha de produtos. Senão o supermercado não teria tantos itens e tantas gôndolas expostas ali. Então o consumidor é diferente. Cabe, e aí é competência do marketing, junto com a sua agência de publicidade, selecionar esse espaço que o veículo colocou com bastante carinho lá para ser utilizado, mas saiba preencher esse espaço. E você pode preencher com dados, como eu disse, às vezes você tem 100 lugares, pode colocar 25 lugares para cada tipo de produto, você vai ver o quanto você multiplica a sua visibilidade como marca master, a marca da franquia, e as diferentes particularidades que aquelas ofertas proporcionaram. Isso serve para a indústria de calçado com modelagem, serve para produtos de telefonia. Então, são esses números que a gente entrega. Só que por mais que eu conceda entrevista, como estou falando com você hoje, né, que é um espaço precioso, como eu faço reuniões todos os dias, a multiplicação ela é lenta. Por quê? Porque as pessoas precisam montar experiências e projetos e monitorar. Montar experiências e projetos e monitorar. Marcas Primes utilizam a gente, mas não telefonam para outra marca Prime que está utilizando esses dados, justamente para saber já seu roteiro. Nessa cidade, então, já vou pré-selecionar 80 lugares, vou usar 25, 20 em cada um dos momentos. Então, isso a gente faz, são trabalhos específicos encomendados por alguns anunciantes e agências de publicidade. Que maravilha! É um trabalho invisível que, às vezes, você está recebendo uma campanha aqui na cidade do Rio de Janeiro, sua empresa, ou a empresa de outras pessoas que você entrevistou, muitas campanhas que você ou colou ou está exibindo, é fruto talvez de uma reunião que eu fiz há 6 meses. Hoje mesmo fiz reuniões com a agência Prime, explicando N variáveis. O mercado consome o novo, mas consegue o novo com consistência. Como a gente entrega dados consistentes, permite que as coisas comecem a ser pensadas estatisticamente. Isso influencia até na criatividade, foi o que eu falei agora. Você pode ter diferentes temas na mesma cidade, mas você tem que produzir mais temas de campanha, e não só um tipo de campanha para a cidade toda. Tá, e aí, com esse database todo plugado na minha campanha, me resta saber lá efetivamente
no dia a dia, de preferência, ou se não no final da campanha, eu saber que aquilo realmente aconteceu. Porque eu atribuo, essa via tem 130 mil veículos dia. Desculpa, mas o prefeito resolveu botar uns cones lá porque vai fazer uma obra, acabou aquela via. São situações, vamos dizer assim, a partir do momento que você tem uma via interrompida, que é o que você comentou, uma reforma, aquela peça por si só, até o próprio veículo, ele evita de fazer a venda. Sim. Mas é possível ter essa previsibilidade. Desculpa, eu citei isso assim, só para tentar... bem drástico o seu exemplo. Bem drástico, eu fui mal no exemplo. Mas assim, a gente tem visto, assim, eu tinha lá nos meus painéis, eu tinha um sensorzinho que era de um rapaz de Curitiba, sim, que era um sensorzinho que lia o IMEC do telefone celular. Então, ele me dava relatórios... a flutuação do comportamento. A flutuação do comportamento que estava capturando IMECs de celular. Então, se o cara tivesse ali com o Wi-Fi dele desligado, eu não estaria lendo o IMEC dele. Ou se ele tivesse com 2, 3 telefones, eu estaria lendo 3 vezes ele. A mesma pessoa. Agora apareceu uma outra ferramenta, está aparecendo mais uma, que para exatamente tentar identificar no dia a dia como é que essa oscilação funciona. Pois bem, fiz um teste com um, eu sou chato. Eu não entrego e vou embora e fico de bobo. Eu peguei o número, fui ler e falei, mas aqui, essa via aqui deu 500 impactos? É impossível. Aqui passa 80 mil veículos dia, pode ter dado 500. Não, mas aí é a internet. Então, a tecnologia, ela está avançando e eu acho que em algum momento a tua ferramenta vai embarcar esse tipo de tecnologia, que é para você dar esse resultado final desse teu checking, que tu vai falar já para a gente sobre a tua ferramenta de check, que é exatamente esse tracking diário de como está o comportamento de cada peça. Isso é muito interessante para a minha empresa, que eu lá apresento, se a gente ficar conversando aqui sobre as grandes marcas, as grandes agências, os grandes negócios, a gente vai esquecer o pequeno negócio, a pequena empresa, a empresa de porte médio, que é essa que está, em alguns momentos, preenchendo o inventário do pessoal da OH. Então, a minha pergunta é essa. Você tem algum pensamento nesse sentido? Porque o pessoal agora já está capturando por câmera. Sim. Né? Lendo, tipo, um Minority Report. Já está identificando que tipo de carro. Daqui a pouco vamos identificar se é homem ou mulher. Já identifica quando é pedestre. Eu tenho um blog, né? Eu li alguns capítulos. Hoje mesmo, ontem para hoje, já tem um novo artigo que é os CDEs das cidades brasileiras. A importância da classe CDE no Brasil, eu disserto sobre isso. É bem interessante. O que você me perguntou, eu já dissertei sobre isso. Cada meio tem o seu desoxirribonucleico, o seu DNA. Desoxirribonucleico. Por quê? Muito se fala em tecnologia. Tudo que você me explicou é tecnologia. Uma busca infinita, né, de leitura de face, biometria, não é isso? Só que tecnologia sem metodologia, você não está agregando número. Não está entregando nada. Você está entregando talvez mais da mesma coisa ou cometendo um deslize tecnológico que não está aferindo corretamente. Nós sempre utilizamos o princípio da metodologia de raiz mesmo, de observação de campo, e entregamos isso processando dados dentro de uma plataforma com tecnologia, integrada a outras ferramentas. Então, a partir do momento que você tem esse princípio de raiz metodológica, a tecnologia vem para embalar esse produto, que é o que a gente faz. Ao longo dessa década, muitas coisas apareceram, como leitura de celular, leitura de retina, leitura facial, morfologia de automóveis, leitura de placas de automóveis. N fatores apareceram. Porém, nada mais são que ferramentas de contagem. Contar, todo mundo conta.
processar e interpretar dados requer um instituto de pesquisa. Então é neste papel que nós estamos inseridos. Não somos donos da verdade, mas estamos com os ouvidos e olhos abertos para que qualquer reunião, qualquer questionamento de um profissional, nós vamos lá e aprimoramos os nossos algoritmos. Você então acha que essa tecnologia de câmera para reconhecimento, ele não vai... Vai ser complementar. Eu imagino que ela não só vai ser importante, como, isso eu estou falando do ponto de vista do exibidor, como vai ser importante eu dizer que teve... Você olhou aquela menina? Viu. Ela viu você? Viu. Mas e olho no olho? Bateu no caixa? Olho no olho. Agendou? O teu consumidor olhou, vou dizer assim, ele olhou para o meu anúncio. Isso vai ser muito mais fácil no mobiliário urbano, porque a pessoa está ali em pé. Eu acho até que o mobiliário urbano, não querendo dar ideia para ninguém, mas acho até que o mobiliário urbano, em algum momento, vai botar pessoas de verdade ali, vai fazer um outdoor vivo, com pessoas ali interagindo com quem está numa banca de jornal ou que está num ponto de ônibus. Mas essa questão de eu poder dizer para o meu... teve todo esse número que a gente chegou de alcance, de número de impacto, e esse número de impacto, um X realmente olhou a campanha. E eu acho que esse caminho vai. Tudo pode hoje. Você já pode fazer isso hoje. A pergunta eu te devolvo. O mercado consegue pagar o investimento tecnológico? Não sei. Não consegue, não fecha a conta. Né? Porque produzir dados custa. Então você pega, eu tenho clientes com milhares de ativos. Então você não pode ter a pretensão de colocá-los todos plugados para ter um resultado. Então, isso começa a ficar inviável economicamente. Então, algumas peças... pobre também, que é o nosso? Não é que o mercado seja pobre. O mercado ainda não tem uma cultura de investimento e esse investimento ser repassado para o anunciante. Existe um receio de que eu vou investir, mas eu tenho que repassar, porque é o natural. Você paga a televisão o valor absoluto, mas embutido naquele valor absoluto tem toda uma entrega de qualidade que faz todo sentido. Como a mídia OH ela é um mercado potencial muito significativo, mas ele é formado por pequenas e médias empresas de origem familiar. E a maioria. Quase na sua totalidade. Quase na totalidade. Né? Você tira 10, o resto é familiar mesmo. Então, a partir do momento que você está entregando números para que essas pessoas criem uma nova geração de pensamento, investimento, equalização de formato, equalização de matéria-prima, N situações, o digital vem dando essa educação forçada, né? Porque é inquestionável a sua presença. Mas existem cidades com menos de 50 mil habitantes, que no Brasil representa 94% dos municípios brasileiros. Como é que você vai fazer isso tudo tecnologicamente? Você vai se privar algumas amostras de alguns grandes centros. Então, isso já é possível. O que nós nos propusemos a fazer é tanto ter precificação para o micro lá no interior de Rondônia, como para um mega nas grandes capitais brasileiras ou em qualquer país do mundo, que a gente consegue aplicar isso em qualquer lugar, desde que se consumam os mesmos dados. A gente já tem peças cadastradas na América Latina, experiências na Europa e tal. Já temos, são balões de ensaio para que a gente possa, quem sabe, internacionalizar o nosso princípio de trabalho. Mas a tecnologia custa muito. E às vezes você vai descobrir mais da mesma coisa e que você pode ter um modelo estatístico que supra essa lacuna e tenha a mesma eficiência e compreensível por profissionais, anunciantes, né, e publicitários. Então, essa é a nossa proposta. Agora, lógico que a tecnologia virá para contribuir, mas aí nós teremos que ter produtos, olha, você quer isto mais isto, ou só aquilo. E esse momento ainda não chegou. A gente está lançando uma plataforma integrada com simulação, fundamentação e checking, que é a cereja do bolo, totalmente criptografada, que faz com que as pessoas comecem a entender que isso necessita de um olhar mais, vamos supor, mais aprimorado, que necessita de investimentos
cabíveis dentro do orçamento de uma exibidora pequena e também de uma grande exibidora. E é isso que a gente fala. Eu costumo falar que nós somos o Netflix do Instituto de Pesquisa. Nós temos filosofia, muitos pagando o que pode para que a gente monte uma cadeia de, vamos dizer assim, de dados, né? Um banco de dados que o mercado publicitário possa consumir. Então, esse é o nosso princípio. Agora, lógico que a tecnologia vem para contribuir, mas depende. Às vezes você vai instalar uma câmera num determinado painel aqui na Avenida das Américas, vai passar um monte de carro, você vai contar. Beleza, como é que você vai processar esse carro? Como é que você vai processar a duplicidade? Então, requer metodologia. Então, não é só observação daquele trabalho de campo, uma vez que também, por uma questão óbvia, você não vai instalar uma peça onde não tem gente, onde não passa automóvel, onde não passa carro. Então, você está mostrando mais da mesma coisa. Então, o nosso modelo estatístico é para falar a linguagem que o mercado precisa para deliberar investimentos. É isso que é a proposta do Instituto InfoH. E que é uma maravilha. A gente acredita estar prestando um tipo de serviço, pelo seu fato ser inédito, é como eu falei, sob contrato existem todos os treinamentos. Nós estamos com vocês lá, contratado? Tá com a minuta para você assinar hoje, me falaram. Será que assinou hoje? Assina, talvez. Não tem, se não assinar hoje, pode assinar amanhã. Então, me fala mais uma coisa aqui. A gente quando começa a falar de métrica, eu não sou especialista, eu sou curioso. Sempre gostei um pouco de matemática, eu fico fazendo as relações dos números. Isso é bom, desenvolve as conexões neurais. Mas eu não sou. Então, mas aí eu vendo lá, eu queria, nós vamos entrar na tua apresentação. A gente tem lá frequência, sim, impacto, GRP, custo por mil, IPC, universo. O IPC, me explica o IPC. O IPC é índice de potencial de compra. Não, índice de potencial de consumo. De consumo, eu compro. É tão simples, mas é um índice. Se eu vou falar, você vai dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. Eu tenho essa caneca, eu estou aqui na Barra da Tijuca. Eu tenho um número que é, sei lá, 50% do meu universo da Barra da Tijuca comprariam essa coisa. Esse seria o meu índice de potencial de consumo? Não. Então não, é diferente. Eu tirei zero. Não, o índice potencial de consumo é relativo à cidade. Então, nós temos o Brasil tem 5.570 municípios. Então, a produção econômica e consumo dessas cidades monta o 100% do potencial de consumo do país. Então, São Paulo é quase 11% vamos pôr 10% do consumo do país. O que significa que a cada 10 canecas como essa, ou 10 celulares iguais ao meu, quando forem produzidos, 10 serão vendidos em São Paulo. 5 a 6 vendidos no Rio. E as outras serão vendidos em outras cidades brasileiras. Então, quando você tem o índice de potencial de consumo entregue pelo nosso sistema, quem está recebendo isso é para o marketês. Ele sabe, então, que aquele alcance, que é o medialês, vai servir para que ele delibere metas e consumo per capita em função desta informação. Então, cada município, após uma análise de mais de 50 itens de consumo, energia, serviço, comércio, higiene pessoal, se monta a capacidade que aquele veículo, aquela cidade tem de absorver. Não adianta você pegar um veículo, uma cidade que tem um IPC de 1 e entregar 10 automóveis lá. 9 vão ficar encalhados. Não vai vender, vai demorar para vender, porque ele vai conseguir desovar apenas um a cada mês, vamos dizer assim. Então, essa montagem de dados são dados indexados que facilita a deliberação dentro do nosso sistema. Não é simplesmente entregar audiência. Aqui eu falei, a gente poderia só entregar audiência, mas você está entregando a dignidade da cidade, o que ela é capaz de consumir dentro daquela linha de produtos que está sendo comunicada, aquele serviço ou aquela oferta de um supermercado. Você está nas 5.500 cidades brasileiras? Nós temos informações de 100% do país, 100% do país. Somos capazes de subir ativos de uma exibidora em qualquer um desses municípios, né? Apesar de nós já sermos o maior banco de dados de mídia OH do Brasil,
você sabe que existem milhares e milhares de peças espalhadas. Então, nós procuramos atender os nossos clientes, mas hoje empresas de planejamento já estão consumindo o nosso contrato full, ou seja, analisando 5.570 cidades. Então, nós temos sob contrato, caso aquela exibidora que vai ser usada numa campanha ou pretende ser utilizada ainda não esteja no nosso banco de dados, em 48 horas nós subimos. Tudo baseado em latitude e longitude e baseado nas nossas experiências e formatação de dados que produzimos e que consumimos e processamos na nossa metodologia. Deixa eu fazer mais uma pergunta. A gente tem aqui um feeling, né, de como funciona a mídia externa, né? Então, eu te digo, um painel situado no Latilonge tal e tal, aí você me dá esses números todos. E aí a gente entende que tem uma questão de profundidade dessa imagem que está sendo ali, aquele signo que está sendo ali veiculado, de forma que ele tenha tempo de exposição, que foi o que você falou, por exemplo, da questão lá da ponte Rio-Niterói. Sim. Você acaba não tendo... Distância, tempo de exposição. Distância, tempo de exposição e a visibilidade dele desimpedida. Com uma criatividade compatível com 3 segundos de compreensão, né? Sim, e a visibilidade desimpedida, ou seja, não tem um prédio, não tem uma árvore. Sim. Eu vou te contar uma história. Eu uma vez recebi, eu tenho um parceiro em São Paulo que fazia o planejamento de uma loja de roupa que provavelmente você vai conhecer, Borelli. Acho que nem existe mais a Borelli, era uma loja de roupa masculina. E ele uma vez me passa, pô, Toninho, eu queria ali, Copacabana, como é que está ali a disponibilidade e tal, o que tem ali? Eu tenho isso, tem aquilo. Passou o tempo, ele não falou nada, eu liguei, pô, vem cá, ia lá Copacabana? Não, tô lá. Aí eu falei, pô, não tá lá. Eu passo lá, você não tá lá, tô lá. Eu falei, cara, você não tá lá, tô lá, mandou a foto. Eu falei, onde é isso? Fui lá no lugar, era uma empena, um prédio aqui, uma loja baixinha com, sei lá, 10 metros de frente, e o prédio aqui. E árvore. Ou seja, a foto que o cara mandou, velho, ele subiu no capota do ônibus para mandar aquela foto, o cara estava literalmente exprimido com uma campanha de Borelli que ninguém ia ver nunca. O posicionamento ele tem tudo a ver com visibilidade. Então, um dos maiores cuidados que o exibidor tem que ter é exatamente isso. Você tem, eu costumo falar que às vezes você vê em painéis de rodovia, muito comum, você vê mídia ecológica, né? Só a própria floresta que está consumindo não tem visibilidade pela distância, pela altura, está no alto de um morro, por exemplo, só o helicóptero está vendo aquela campanha. Então, não é estar no local, é realmente saber usufruir daquele local a melhor visibilidade. O que a gente entrega são dados desse local. Nós não pré-julgamos a qualidade da peça, né? E é possível uploadar esse tipo de informação? Em função dos algoritmos que nós desenvolvemos por influência do formato, sim, é possível, lógico que é possível. Mas como instituto, nós não pré-julgamos a peça de ninguém, nós damos o interesse, nós damos a informação daquela latitude e longitude. A competência de visibilidade não compete ao instituto, a gente entrega os dados daquele endereço. Então, hoje, com essa transformação do estático para LED, a gente trabalha muito informando, né, quais seriam dentro do acervo deles, mais o tempo de exposição, quais seriam as peças viáveis e equilibrando o custo por mil para ter uma precificação correta. Nós temos um trabalho para a Central de Outdoor Brasil e doamos esse trabalho equilibrando o custo por mil de todos os municípios brasileiros dividido em faixas de população. Nós dividimos em 15 faixas e entregamos qual seria o valor mínimo, médio e máximo que aquela praça poderia cobrar. E equilibrando o custo por mil, que ficou entre R$ 5 e R$ 6. Muito atraente, né? Utilizando o outdoor. Utilizando o formato outdoor. E a partir do outdoor, você pode fazer o trabalho para mobiliário urbano, para peça digital. Mas eu só queria complementar uma explicação sua da via interrompida. Vamos falar de uma coisa mais bonita. Você tem o turismo. Você tem a sazonalidade do turismo. Sim. Né? As cidades litorâneas, as montanhas. Um acréscimo. Então, mas aí que está o detalhe. Nós, desde o início, entendemos que o mundo,
o ano tem 365 dias. E esses 65 dias que você tem de performance anual, o que você faz com os outros 300? Então, o que nós fizemos com as cidades turísticas? Nós equilibramos os dados dela como se ela estivesse numa condição normal. E, sabidamente, naquela época do ano, vai ter mais impactos. E, ao ter mais impactos, nós entendemos que existe uma migração de universo de pessoas que estarão. Por exemplo, uma cidade como Guarujá, ela quase quadruplica de população flutuante em um determinado momento. Então, o que se faz nisso? A gente consegue fazer essa interpretação e, se a exibidora assim desejar, ela tem 2 acessos. O acesso verão, com dados verão, e o acesso dos outros 300 dias do ano. Mas eu confesso a você que você pode corrigir isso no nível de desconto, de negociação ou de precificação, né? O anunciante sabe que ele vai comprar mais por menos, então você precisa tomar muito cuidado com isso. Mas a proporcionalidade da audiência, ela só vai ter mais números, né? Porque se eu subir 4, depois diminuo 4, aquela via ela passa a ter uma interpretação muito similar. E um outro detalhe, não é um lugar parado que tem mais audiência, ele só tem mais tempo de exposição. O que nós entregamos é o básico, né? Calça jeans, tênis branco, uma camiseta branca, que é a fluidez, o ir e vir das cidades locais, e não a alta sazonalidade. Nós entendemos que não há necessidade, porque quem está comprando mídia sabe por que e quando. Compete a você, exibidor, colocar o preço correto para aquela determinada faixa do ano. Como acontece, por exemplo, com feiras agropecuárias. Elas mudam o comportamento de uma cidade por 10 dias. E depois, então aquelas peças têm um valor absoluto no entorno daquele momento. Festa do peão, exposições como Agrishow, o show rural. Aqui o Réveillon de bota 2 milhões de pessoas, até hoje só se fala, tem 2 milhões de pessoas em Copacabana. Você precisa ver a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca são 18 quilômetros de costa. Exato, é muito maior. Você precisa ver gente que é de ponta a ponta, gente. Alguém, em algum momento, vai falar, vamos contar esse pessoal aí. Mas é possível. Você fazer a contagem não é um negócio difícil. Agora, você processar essa contagem e tirar a duplicidade, que é o nosso papel. É isso que a gente faz. Contar, todo mundo conta. Você está com a versão nova. A gente lança agora essa nova versão. Versão 7. E ela vai facilitar para você ter buscas, para você montar projetos com mais precisão, você mixar diferentes formatos com períodos diferentes, entregar o resultado ao anunciante. O planejamento através de afinidade com filtros de classe social. São coisas que a gente veio montando ao longo do tempo para que o mercado tivesse cada vez mais novidades e mais assertividade. Esse é o papel do Instituto. E lógico que vai para o infinito. Quem tem um sistema tem um organismo vivo, que de forma direta ou indireta ele vai se renovando todos os dias. Permanentemente. É a mesma coisa dos sistemas que a gente tem, né? Do sistema do Windows, do sistema iOS, então tudo evolui. O nosso papel é esse. Só que agora nós montamos uma tecnologia permitindo que esses upgrades sejam muito mais tranquilos. Que é esse que você vai me fornecer? Também. Eu digo que o ótimo é inimigo do bom. Hoje você já tem um... Meu avô falava isso. O bom é inimigo do ótimo. Você tem a versão 6 que tem uma eficiência incrível para uma cidade do seu porte. A consequência para uma virada é um aprendizado com a 6 para você ir com a 7. E eu posso... Nós não vamos tirar a 6 do ar, tá? Não? Não, porque em algum momento alguém vai querer consumir um produto mais barato e a gente vai precisar equalizar isso para depois, quando tiver desenvolvendo a 8... Mas o 6 eu tenho que te mandar o meu inventário e você sobe o inventário. No 7 eu vou subir o meu inventário. Você vai subir, nós só vamos fazer a aferição. Então nós tiramos o trabalho operacional da nossa mão e colocamos o facilitador na mão do exibidor. E você acha assim, de novo, eu sou burro, eu preciso que você me ajude. Eu pego assim, como eu te falei, de atribuir o potencial de um painel meu. Eu tenho um painel que eu acho sensacional, fluxo maravilhoso, gente pra caramba, super visto, todo mundo vê, botou um anúncio lá. Eu já fiz teste, minha esposa tem um site de busca de livros difíceis.
que você entra lá e... eu queria uma versão do Moby Dick original, ela vai lá e busca. E eu fazia testes com o site dela. Então, botava a peça no ar, essa peça que eu te falo. Aumentava o acesso. Mas é absurdo, era uma parede assim o gráfico, né? Então, a gente está hoje tentando entender qual é a potência de cada painel meu. E nesse modelo 7, eu posso fazer uma ficha de cada painel meu e atribuir a ele ali o GRP que ele vai alcançar? Não, isso a gente já entrega para você. Sim. O que compete a você é porque a mídia e o marketing andam muito juntos. É uma questão de você... Não, desculpa te interromper. Eu queria assim, pensar eu estou enviando lá essa peça para o mídia lá da Binder. Eu mandar as informações todas dela, de formato, localização, late-longe, preço bruto, preço negociado e tudo, e agregar... de um dia a um ano. Sim, hoje o 6 também já faz isso. Você tem a evolução, né? Tanto que a metodologia que nós desenvolvemos permite que você tenha a evolução do GRP, que é o acúmulo de pessoas diferentes ao longo de um determinado período, de um dia a um ano, perfeito? E aí, ao mesmo tempo, a depreciação que o custo por mil permite que se faça ao longo desse período. Porque em veículos tradicionais, como rádio e TV, por exemplo, e mídia impressa ou digital, você compra todo dia e paga por aquele dia. Então, você está comprando para acumular e comprando para depreciar. A mídia OH, a partir do momento que nós desenvolvemos todos esses dados, essas metodologias, você consegue prever no intervalo de tempo, que o mínimo seria uma semana, apesar que o LED tem gente vendendo um dia também, né, por uma questão especial. O LED permite que você faça uma ação de um dia, mas você tem, ao longo de 7 dias, por exemplo, um mobiliário urbano, você está acumulando audiência daqueles 7 dias, mas você está pagando uma vez só que vem depreciando. Essa audiência vai aumentando e o custo por mil vai diminuindo. Tanto que a gente entrega a versão com o custo por mil do primeiro dia. Agora, na nova versão, nós vamos entregar a evolução de todos esses dias. São dados que só vão contribuir para mais assertividade. Muito. Agora, o que eu recomendaria para os seus ativos é equilibrar o custo por mil de acordo com o potencial de impactos de cada peça. Então, numa grade de programação de TV e de rádio, cada programa tem seu preço. A mídia OH ainda não aprendeu a colocar o preço correto de acordo com que aquilo do que ele tem de potencial de atingir aquele determinado lugar. Porque ele é patrocinador daquele lugar. Mas quanto vale é o conflito entre valor e preço e o equilíbrio do custo por mil em função da audiência. Então, é possível fazer tudo isso. Aí é um mergulho. O que a gente recomenda para as exibidoras é que comecem a ter um núcleo de marketing, uma inteligência para discutir isso. Isso dá muito resultado. Dá uma oxigenação na equipe comercial, que começa a entender que a relação comercial é diferente, né? Tanto que nós estamos preocupados em capacitar quanto maior número de gente possíveis, e nós, como Instituto, nós teremos um espaço semelhante ao seu para fazer não só cursos online, videoaulas, tutoriais, e isso é o nosso papel, difundir isso. Lógico que não de forma gratuita, porque o nosso conhecimento tem o seu valor. Mas nós vamos fazer esses produtos porque falta, é como se fosse uma universidade de conhecimento OH. Bom, então vamos agora à palestra do meu amigo, que vai botar as imagens aí. Ah, tá. O nosso sistema todo ele é online, né? O que vocês estão vendo, ele é responsável até o formato de celular, onde um atendimento de um veículo pode fazer uma reunião num restaurante. Nós recomendamos que ele faça, talvez, no máximo com o tablet, que dá a mesma visibilidade de um notebook. Mas é possível fazer um projeto no seu celular, porque o sistema é responsível até isso. Então, 100% online, com senhas diversas para cada um dos profissionais. As empresas muitas vezes optam por uma senha única, outras optam por senha de unidades. Para nós, ainda nós não temos essa trava, não há necessidade de colocar nesse momento, porque é um momento de difusão de cultura, de capacitação de pessoas, de disseminação de conhecimento. É isso que a gente está procurando fazer. Essa, então, é a plástica do sistema online. Aí a entrega, vamos por aí, você tem processado front, mobiliário urbano,
bus door, veja aquelas linhas, são os itinerários. Né? Então, quando você tem tudo isso junto, o anunciante... Visão 2D e satélite. Ele vai conseguir perceber... É bem rico esse teu... Ele é simplesmente entregar aquilo que precisa ser entregue. E não aí, você veja, aí a tecnologia embalando a metodologia, e não uma tecnologia prometendo para vocês uma audiência real. A audiência real não existe. Existe um parâmetro técnico baseado em números, em margem de erros e nível de confiança. E com didática, isso é didática. Essa já é o Check OH, uma ferramenta através de um aplicativo totalmente criptografada, onde é inviolável, em que nós temos condições de fazer esse trabalho de campo e o cliente pode acompanhar o que vem acontecendo conforme vai subindo os dados. Esse produto tanto poderá ser consumido pelos veículos de comunicação, como também pelas agências e anunciantes, de forma total ou isolada. Então, ele é bem... em Google, está em Android e iOS. Tudo que a gente lança, já lança para as duas plataformas. Acho que se você tinha as duas marcas na outra tela. E aí o fechamento daquilo que é feito em fotos e vídeo. E essa foto, hoje nós estamos quem sobe essa foto? Quem foi a equipe de check-in contratada? Né? O processo é o seguinte, vamos supor que você tenha contratado. Então você é o curador. Eu tenho lá você credencia o seu checker, que pode ser seu profissional. Então, a partir do momento que você dá a liberação, ele só tem acesso a fazer foto e filme. E a hora que ele der um enter, você aprovou, ele não tem mais acesso no campo e você não tem como mexer nisso na plataforma. A plataforma já entendeu tudo, horário, latitude e longitude, e nós lançamos agora com 4 fotos e uma versão em vídeo. Mas você que determina se quer ângulo 360, se você quer ir e vir da via, frontal, que nem, por exemplo, nós fazemos um trabalho para a mídia de trade, né? Terminais banco 24 horas, é necessário que exista uma foto da onde aquele caixa eletrônico esteja alocado. Então, não é só... Então, você tem a foto do ambiente, a foto da tela, você tem 3 do ambiente e uma de fora. Então, cada particularidade pode ser assimilada e você que determina como curador. Se você não quiser ser curador, você contrata a plataforma, nós temos nossa equipe, nosso time, e orientamos como deve ser feito. E o teu time faz lá faz em 100% do Brasil. É mesmo? 100% do Brasil. Barato. E com um custo extremamente acessível, porque nós não temos o custo de deslocamento. A cidade que está sendo pesquisada é um profissional que está lá, então evitou muito o custo operacional e ficamos muito competitivos para prestar serviço. Imagine que a verba pública você tem a entrada e a saída. Então você já teria uma duplicidade de custo. E a gente consegue fazer isso de uma forma bem tranquila. Vamos lá. Esse é o fechamento do Booking. Então nós tivemos o cuidado de verificar o que o Tribunal de Contas da União do Governo Federal necessita que esteja não só na folha de rosto, como o que esteja em cada uma dessas colocações. O que você está vendo não é layout. Isso aí realmente é o resultado de um book. Esse book ele é passado um link em que você pode baixar em PDF, imprimir, inviolável, ou você pode... esse link vai facilitar o quê? A impressão, o custo com papel, mil coisas que não precisam. E nós armazenamos no mínimo por 6 meses essa campanha. Caso tenha uma dúvida, é só voltar na plataforma e ver o que aconteceu. Que legal. Aí é o desenho do processo administrativo da plataforma. O GOH é um sistema de simulação, onde você determina, ou você tem a curiosidade, quantas peças são necessárias para ter uma eficiência de 60% em São Gonçalo. Você vai falar, você vai precisar de X faces lá. Não estou dizendo qual o tipo de peça, estou dizendo qual o tipo de face. Depois você escolhe a que tiver disponível. E você vai ter pelo alcance médio. Quando você determinou isso, ela é uma ferramenta de provocação de deliberação rápida de investimento para o OH. Então você sabe, eu vou fazer 300 cidades, eu determino os alcances, vou ver quantas faço, quanto daria isso? Quanto teria de alcance médio? Deu certo? Você joga isso para o Info então vai selecionar os lugares, certamente quem estiver usando os disponíveis, montar aquelas 1000 faces dentro do InfoH, e aí você tem exatamente o que pode acontecer como pré-venda ou pós-venda. E aí, feito isso, você pode exportar para o Check OH, e o Check OH, então, já recebe esse acervo, e esse acervo vai ser fotografado e filmado conforme a determinação de quem contratou. Então, nós acreditamos que nós fechamos a cadeia produtiva, que era uma lacuna
que existia no meio, uma desconfiança, né? Será que está sendo exibido? Será que essa peça está iluminada mesmo? Então, você pode determinar no check-in fotos noturnas aleatórias em dias aleatórios. Você faz o que você determinar. Lógico, nós vamos ter que equacionar um valor, mas hoje a gente já tem um equilíbrio de quantos por cento o check-in tem de máximo numa campanha, porque senão inviabiliza. E foi aí que a gente determinou. Só não vou falar porque é o nosso segredo comercial. E como é que você está no... Bom, e essa é a metodologia. Todas as metodologias nossas entendem 3 variáveis. Habitantes para determinar o perfil e participar da audiência com dupla personalidade, o fluxo de pessoas que é importante, o fluxo de automóveis que é importante. Porém, o fluxo de automóveis não entra em peças internas, porque não faria nenhum sentido. Uhum. Já numa rodovia, a ponderação dele é diferente do que numa rodovia. Pedestre. Então, veja, você me perguntou no início do programa, você viaja muito? Claro, eu tenho que observar para justamente calibrar esses algoritmos e realmente vocês terem segurança do que estão entregando. E a gente andar de cabeça erguida no mercado, respondendo todas as perguntas, seja ela numa reunião, seja ela numa entrevista como a sua, ou em palestras, enfim, é o que a gente faz. E tem mais alguma tela aí? Não sei. Acho que não. Acabou aí as telas? Acabou. Bom, o que tu achou? Gostou? Claro, é sempre bom falar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Eu acho que assim, por conversar contigo, eu tenho muito esse negócio assim, eu sou muito sensitivo para perceber emoção nas pessoas. A emoção ela pode ser negativa ou positiva. Então, você de cara, por telefone, eu já senti aquela vibração positiva, por isso já me antecipei, vamos falar. E eu te agradeço demais essa oportunidade. E eu acho que a gente pode... Eu vou fazer um serviço aqui, é info.h.com.br. A plataforma, hoje, a versão 6, é sistema.info. Como é que o cara te acha? Não, se ele bateu... O InfoH vai aparecer. Vai aparecer o Instagram do professor Laércio, vai aparecer o nosso blog, tem meu Mas celular info.h.com. Nós vamos botar o link embaixo para o pessoal. O Instagram acessar. É prof.laércio_Ferreira e você me encontra ali também. E eu costumo falar o seguinte, que a gente, quando fala de futuro, né, a gente fala das coisas que a gente tem de informação presente. A gente não... Claro. Amanhã... A projeção, né? E as coisas vão andar, você daqui a pouco vai estar com a tua versão 8, nós vamos falar mais vezes, eu vou te convidar mais vezes. Toda vez que você estiver no Rio, é um prazer conversar contigo, brilhante, uma pessoa brilhante. E eu te agradeço muito ter vindo aqui contribuir com esse conteúdo de altíssima qualidade, que trouxe muita informação, muita coisa bacana para a gente. E eu vou estar sempre à disposição mesmo, porque o nosso papel é a difusão. E parabenizar você pela atitude, pelo espaço, né? Porque não só o segmento publicitário precisa de uma discussão profunda, como dentro do segmento publicitário, aquilo que você faz com prazer, que é participar da mídia OH. Nós somos um instituto, temos vamos dizer assim, uma ligação daqui para frente eterna. Então, vou estar à disposição sempre e te agradeço muito esse convite. Não, agradecimento eu só não vim antes porque o Brasil não permitiu, mas assim que pôde... Mas já vai melhorar, a vida vai melhorar. Tá tudo certo. Tudo está no seu lugar. Nós temos hoje maturidade para a política interferir pouco no planejamento de negócio. Já no passado, já interferiu demais com muita especulação. Mas hoje o mercado é mais forte que a política. Mais maduro, né? O mercado é mais forte que a política, seja o local, seja o internacional. Agora, eu te peço aqui para você deixar um coach, uma mensagem assim, para o empreendedor que está ouvindo esse nosso conteúdo, que curte, que tem interesse nessa tema, uma mensagem assim, para um jovem como o meu filho. Deixa uma mensagem para nós. A recomendação que eu dou é o seguinte: conhecimento não ocupa espaço, mas incomoda bastante. Não ocupa espaço dentro de você, mas quando você fala sobre ele, você tem o seu espaço. A minha recomendação é que a área comercial se dedique a estudos que a área de marketing já faz e que a área de mídia e o publicitário já faz. Não é simplesmente negociar um espaço. É entender o projeto e o potencial que você tem na mão. Nós conseguimos traduzir isso para que esses profissionais sejam cada vez mais específicos e tenham discussões maduras e críticas. Então,
essa é a minha recomendação para sempre, porque você não sabe tudo. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova, né? Nós todos os dias ouvimos com bastante humildade todas as críticas e procuramos entregar o melhor daquele dia. Amanhã é outro dia. Hoje é uma vírgula, amanhã continua. E é assim que você tem que ter como conduta, principalmente dentro do ambiente publicitário. Nós trabalhamos com o futuro, nós somos publicitários médicos de marcas, produtos e serviços. Exatamente. Ninguém nos procura para não ser dada uma solução em algo crítico. Exatamente. Ou para ser dada uma solução para não perder uma fatia de mercado. Então, nós somos estrategicamente capazes de transformar marcas, produtos e serviços com o nosso esforço de comunicação. E, por último, recomendo que leiam o nosso blog com diferentes críticas e participações que eu procuro escrever para o meio. E, desse mês, os CDEs do Brasil. Olha. A importância das classes sociais C, D e E em cada um dos tipos de negócio. E lá no final eu deixo uma mensagem que eu não vou lembrar a frase nesse momento, mas é uma provocação. Se você realmente está investindo em conhecimento, se você realmente conhece tudo, o seu portfólio, se você está entregando, se você não tiver, talvez tenha uma empresa mais rápida que você vai entregar na sua frente. Exatamente. E eu digo que concorrente é para sempre mais um dia. Então não pare. E tem aquele negócio, né? Desapega, entrega. Entrega logo. Você falou do médico, né? O médico, é uma entrega, né? Eu tenho que ver você, o que você precisa e eu te dar informações. Exatamente isso. Bom, meu pessoal, isso aqui foi uma aula de um conteúdo sensacional. Se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal, clica lá na sinetinha, deixa teu like e deixa, por favor, um comentário que, além de aumentar o engajamento, de ajudar no engajamento, eu vou tomar conhecimento do que o pensamento de vocês, de conteúdos novos para trazer para cá. Laércio, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Você é grandioso. Nós vamos caminhar ainda muito junto. Se Deus quiser. E eu espero que a gente possa, num momento bem próximo aí, voltar a sentar numa mesa e trocar essa ideia, que é muito legal. O que você precisar, só me chamar. Senhoras e senhores, professor Laércio. Tchau. Obrigado. Salva de palmas. Obrigado. Até mais. Obrigado mesmo. Obrigado a você, cara.